todos e a todas. Eleonora, vamos dar início ao Então, nosso vamos. evento. Vamos começar. Bom dia a todos aqui presentes. Meu nome é Eleonora Mello, representante da Comissão Científica da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, no qual coordeno o Núcleo de Psicanálise e Arte. Hoje vamos falar das implicações recíprocas do artista e do psicanalista com os convidados João Freise Pereira e Sérgio Fingermann. João Freise é graduado, mestre, doutor em livre docente em Psicologia Social pela USP, com pós-doutorado em Estética na Escola Prática de Altos Estudos em Ciências Sociais, localizada em Paris. Professor dos cursos de graduação e de pós-graduação do Instituto de Psicologia da USP. Membro efetivo de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Conhecedor das principais correntes psicanalíticas e da filosofia. Seu pensamento desloca no sentido metonímico as obras de Freud, Merleau-Ponty e Foucault. Me chama a atenção que discorre sua história pessoal. Isso foi uma surpresa para mim. Chegando a citar uma pergunta que o acompanhou a vida toda. O que é observar? É fundamental, né? Desculpa as minhas interferências. Fruto de seus estudos em etologia. Através da antropologia, aproxima-se dos índios da aldeia Chavante, ainda nos anos de 1960. Relata que, através do seu contato com os índios, vivenciou uma experiência radical no que diz respeito à alteridade. Uma de suas falas psicanalíticas, me dei conta de que você só se conhece pela mediação com o outro. Faz um paralelo com a arte em comum e o contato com a loucura. Considera seu consultório como um ateliê, um lugar da criação. A meu ver, a implosão e explosão do inconsciente. Em outras palavras, as inquietações, a dor, que são iluminadas não só pela psicanálise, assim como a estética. É uma vereda que nos ajuda a caminhar na aventura humana. Sérgio Fingermann situa-se na outra ponta, na análise artística, um vértice no qual se encontram a psicanálise e a arte. Sérgio é arquiteto, formado, Sérgio, pela USP, né? Pintor e gravador. Recebeu o prêmio de melhor gravador da Associação Paulista dos Críticos de Arte e, em 2008, o de melhor obra gráfica da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Suas obras integram o acervo de museus Pinacoteca MAC USP, MAN São Paulo, Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e Oscar Niemeyer de Curitiba. Faz um percurso desde os hieróglifos encontrados nas cavernas de Lascaux até a body art. Não enfatiza o interesse de Freud pelas obras conceituais, porém leva em conta a questão da temporalidade e a morte de Freud. Mesmo assim, cita o prêmio Goethe, que Freud recebeu em 1930. Conduz a contemporaneidade da obra de arte de uma forma densa, importante, assim como são os espelhos da alma. Durante a palestra, vamos ter a oportunidade de apreciar Marcel Duchamp, Clint, Zé Rezende, que tem ali, sempre levando em consideração o complexo de Édipo. Não podemos esquecer as fotos do consultório de Freud, repleto de máscaras africanas, representantes da morte, sem dúvida, inspiradoras na arte cubista de Pablo Picasso.
Em termos literários, os textos de Shakespeare são um retrato em branco e preto das emoções do homem. A mitologia grega, os deuses do Olimpo, sempre relacionados ao complexo de castração. Figgerman, por sua vez, nos levam a um passeio da linguagem da arte até a tatuagem. Ressalta a importância da obra de arte como expressão das forças do inconsciente. A desconstrução por excelência, tendo em mente a libertação do artista, visando o encontro da libertação dos desejos ocultos em cada um de nós. Os palestrantes, cada um com sua especificidade, nos coloca diante do mistério da vida, o nascimento e a morte. A magia que nos permite fazer parte do germoplasma da humanidade. Passo a palavra para Olívia Porcaro, vice-diretora científica da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas aqui presente. É um prazer ter o João e Sérgio aqui nessa manhã com a gente. Era um encontro que a gente vinha querendo fazer há um tempo e hoje ele vai acontecer. Bom, me caberia fazer uma apresentação formal dos nossos convidados, mas eu estou julgando que Eleonora fez uma apresentação poética dos nossos convidados e que, como o evento é um evento que fala das implicações recíprocas entre artista e psicanalista, eu acho que só me cabe passar a palavra aos nossos convidados para a gente manter um clima artístico no ar, lúdico, e a gente ouvir o que eles têm a nos dizer. Eu chamo a atenção de vocês que, quando acabar, primeiro vai falar o Sérgio, em seguida o João. Ao final da fala deles, nós teremos tempo para conversar. E, por favor, os que desejarem se manifestar, usem a ferramenta de levantar a mão, nós vamos passar a palavra. Ou, alternativamente, vocês podem usar o chat também, que nós vamos passar as perguntas e informações que vocês possam desejar. Sérgio, é com você. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de começar agradecendo o convite de participar desse encontro que é tão saudável e que eu acho que ele ajuda, vamos dizer, a desmistificar o processo de criação, perceber, vamos dizer, conexões, interlocuções profundas que existem entre a prática da psicanálise e a apreciação artística, que são, não que um simplifique o outro, mas eu acho que tem paralelos que me fizeram, desde o início da minha atividade artística, ter uma interlocução. Eu participei muitas vezes na Sociedade de Psicanálise, com o Leopoldo Malzec, parecia uma caravana holiday, viajamos assim pelo interior do estado muitas vezes, falamos muitas vezes juntos, e com implicações muito saudáveis, muito construtivas, eu acho, para ambos os campos de conhecimento humano, e também campos que têm uma função, a meu ver, de salvaguardar o humano dentro do capitalismo, dentro da barbárie em tempos difíceis. Então, agora, mais do que nunca, estamos assim num momento muito de fragilidade. Eu queria dizer que, a meu ver, não acho que são todos os artistas que conseguem, que devem falar sobre o processo da criação. Não posso ter essa exigência, mas eu entendo, na minha formação, como uma responsabilidade. É uma responsabilidade, como eu, desde o início da minha atividade artística, tive envolvido com a transmissão das questões da arte, formando outros artistas.
eu sempre procurei ter uma fala, alguma coisa que tivesse uma precisão em que base se dá o processo de criação. Como que alguém constrói um projeto poético visual, no caso das artes plásticas, né? E como que ele se insere na cultura. Então, isso fez com que buscasse essas relações para explicar as implicações que são recíprocas, né? Bom, para esse evento aqui, e o tempo sendo curto, eu achei melhor fazer uma visita, apresentar a vocês o meu ateliê. Então, eu até vou pedir para o Landi que são poucas, 5 imagens, e que eu vou poder falar um pouquinho do processo de construção da minha próxima exposição, que ela vai acontecer em 2 espaços na cidade de São Paulo. Provavelmente ela vai viajar depois no Museu Lazar Segal e na Dan Galeria. Então, é um momento, eu tenho uma trajetória bastante extensa, em que eu estou preparando uma exposição que provavelmente vai ter o título a construção do sonhar, não a construção do sonho, porque seria uma visão mais surrealista, mas do sonhar, que é construir um espaço em que o observador possa entrar e criar uma história dentro dele. No meu trabalho, muitas vezes eu visitei o espaço teatral, como eu entendi a cena que eu trabalho, meu trabalho visual, como se fosse um palco onde tem um acontecimento em cena. Esse acontecimento podia ser um desenho figurativo, podia ser uma mancha, um rabisco, etc., e que se articulam e que levam como intenção criar um território da fascinação, e depois a pessoa se surpreende que ela foi levada a esse território do enganoso, e é de lá que me interessa ver a realidade, o real. Então, se o meu trabalho ele tá, não importa se ele é figurativo ou abstrato. Nessa exposição que eu estou preparando, são como se fossem fragmentos de cenários de teatro, pedaços, justamente. Então pode aparecer uma caixa e a sua sombra, isso são telas, né? Tem outras, eu Landi mudando, tem outros, e são trabalhos, inclusive, que estão em processo. Eu mostrei de propósito um pouco os bastidores. Como artista, no meu caso, eu gosto de trabalhar em vários trabalhos ao mesmo tempo, porque eles vão criando uma espécie de um território para eu habitar esse território, que é o que eu quero com a minha noção de obra lá para frente. Quer dizer, criar, vamos dizer, signos, vamos dizer assim, criar um vocabulário de imagens que vão e voltam, que se revisitam. Então, no começo, talvez, teve pessoas que acharam que tinha uma citação do cubismo, mas não é isso, porque vem de uma vivência. Eu sou neto de um ator de teatro, minha filha fez teatro a vida inteira, meus filhos fizeram, enfim, eu acho uma vivência da coxia do teatro. E assim, perambular para aquele espaço, que é o espaço que vai construir o sonhar. Sempre me fascinou, como também de criança, embora sendo judeu, frequentava muito igrejas, e sempre me fascinou toda aquela estrutura de madeira que segurava o altar. Então, poder perambular por lá, de ver aqueles andaimes, ver aquele madeiramento, que era a construção do outro lado que um sonho, do outro lado tinha uma possibilidade de uma transcendência. Então, você vê, tem conexões com a psicanálise, assim, que esse perambular por esses andaimes, eu acho que eles ajudam a gente, vamos dizer assim, a se iludir numa construção e habitar aquilo que o sonho nos propicia. Então, eu diria que o sentido da exposição é essa. Então, vocês estão vendo trabalhos que estão, como eu estou enfatizando, eles estão em processo, mas são planos de cor sobrepostos, e que eles não dão exatamente a pista de uma narrativa que a gente possa fazer,
mas essa fragmentação do entendimento é ali que me interessa o fenômeno da criação. Me interessa sempre um estado anterior ao entendimento. De novo, uma conexão com a psicanálise, né? Que é um acesso a um estado de espírito em que você está falando, né? Falando entre alguns significados, falsos entendimentos, e que isso é o meu assunto. Eu acho que procuro ter, vamos dizer, formas que deem sempre levem a um estado, eu acho, poético. Eu tenho, vamos dizer, o meu trabalho, ele tem um pacto com o estado lírico. Eu sempre procurei. Eu não quis fazer aqui, eu acho que quem quiser ter mais acesso, tem no Google, tem bastante material para ver, vamos dizer, a minha trajetória. Mas eu achei mais interessante eu falar de um processo, de uma exposição. Inclusive, porque, para mim, ela é uma exposição que tem um caráter, não é retrospectiva, mas, afinal, ano que vem eu vou fazer 70 anos. E 50 de atividade, assim, já de exposições. E para mim, ela tem... curioso que eu estou revisitando, mas sem... meu processo nunca é racional, assim, né? Embora possa parecer, eu vão e voltam, como eu falei, os signos. Por exemplo, da minha infância, tem uma cadeira que vem da loja dos meus pais, assim. Aquela cadeira que da mobília patente, que chamava, ela apareceu tantas vezes, o espaldar da cadeira. Ela em si não tem nenhum significado. Apareceram outros elementos, como apareceu agora a caixa, aparecem essas barras, esses elementos construtivos do espaço, a cortina. Todos eles se permutaram ao longo da minha trajetória, aparecendo em gravuras, em pinturas, buscando uma luz, sempre uma luminosidade no trabalho, que fosse a luminosidade do sonho, sempre com cuidado de não pôr o meu sonho, mas de propiciar para quem está olhando a possibilidade de entrar na ilusão que o trabalho propõe. Agora, eu sou um artista que tive sempre atento a questões que não estavam no meu campo de visão. Então, assim, as questões da vanguarda sempre me interessaram como cabeça, mas nunca foi lá que eu fundei a minha prática de criação. Eu sempre fui, justamente pela minha posição de estar transmitindo. Eu não podia... Tem jovens artistas que foram ter aulas comigo que tinham esse interesse. Então, eu sempre tive muito atento. Mas, vamos dizer assim, onde eu fundei as bases da minha prática de construir meu trabalho, não estava próximo dessas questões. E nem das questões políticas que um pouco aconteceram no final dos anos 60 e 70. Eu sempre tive até uma presença, participei no momento de política estudantil, fui preso, etc., mas nunca trouxe para o meu trabalho essas bandeiras, porque nunca me interessou. Em alguns artistas, pode ser que ela tenha um significado, porque eu não acredito que a mensagem da arte esteja exatamente na imagem que ela mostra. Mas me interessa muito mais as outras camadas que a arte dá acesso. Então, a elaboração da arte, para mim, ela não pode parar nas sensações. Eu gosto de frisar isso, porque eu acho que a sensação não é conteúdo. Então, o conteúdo da arte ele está além da sensação. É necessário
você transformar as sensações em pensamentos, que isso sim, quando você faz essa transformação da sensação em pensamento, ela é libertadora, ela é emancipadora, essa experiência. Então, eu tive sempre um pé atrás do caráter assim da arte, um pouco como show, como um acontecimento que atenda a essa sociedade do espetáculo. Muitas vezes eu acho que a arte ela pode ser extremamente silenciosa também. Ela não precisa responder à velocidade do mundo. Pelo contrário, eu acho que esse pé no freio que tem, eu entendo então a arte como também um acostamento na vida, na aceleração da vida, que desse acostamento, que a gente consegue, vamos dizer, contemplar e refletir sobre a experiência de contemplar. Eu não sei se eu ainda tenho um tempinho, parece que eu tenho um tempinho ainda, né? Então, estou tentando dizer assim as bases, eu como artista, ser artista contemporâneo. Eu acho que a gente tem outras questões a resolver, a dar conta. É diferente de um artista do modernismo, ou da modernidade, que eu podia falar desde o século XIX. Vamos falar assim, a modernidade nascendo ou com William Turner na Inglaterra, final do século XVIII, ou com Goya, enfim, atravessando o século XX. A modernidade foi de trazer o processo para a discussão da arte. Então, o pintor pôde deixar a pincelada livre como uma expressão para entrar no conteúdo. A imagem não ser somente o fim do processo, mas entender o processo como um conteúdo. E mais para frente, vamos dizer assim, eu acho que a gente vai encontrar já no século XX, através dos questionamentos da vanguarda, uma fragmentação de possibilidades para ser um artista contemporâneo. Você pode ter uma radicalidade de pensar os estatutos da arte, quer dizer, as noções de limite, quando a arte vai se expandindo cada vez mais como conceito, chegando, às vezes, a encostar na antropologia, na sociologia, às vezes, a meu ver, quase querendo ser uma falsa ciência. Então, eu tive uma posição, de certa forma, mais crítica. Muitas vezes eu vejo em exposições que são mais oficiais, né, a gente vê quase que uma narrativa de falsa ciência. Para ouvir, às vezes, o que eu ouço, eu preferia ouvir, estou falando isso para justamente ter um material de discussão, de um antropólogo, de um sociólogo, às vezes, o dizer que, às vezes, a arte. Então, estou dizendo que houve uma expansão demais da noção de arte e não foi lá que eu fundei a minha prática. Eu fundei um pouco para dentro. Então, tem uma interlocução com a tradição, tem uma aposta na construção de uma subjetividade, a construção de uma originalidade. Então, assim, está fundada em algumas noções de valores que, curiosamente, na minha formação artística, eu convivi com artistas muito variados. Eu não fiz faculdade de artes plásticas. Eu fui fazer arquitetura, mas eu nunca exerci arquitetura, porque justamente me interessava uma formação mais humanista, menos narcísica, e que me desse também uma questão política, que, pelo menos no período que eu estive na faculdade de arquitetura, foi um momento político muito ativo, né? Então, estou dando assim a minha colocação, que eu como artista plástico, aonde que está a minha prática, e talvez por isso, até no começo da pandemia,
eu senti uma responsabilidade de ocupar as mídias. Então, eu fiz tenho feito no Instagram falas assim semanais. No começo eram diárias, sábado, domingo, quando a gente estava no momento mais fechado da pandemia. E isso, para minha surpresa, criou um público enorme. Tem milhares de pessoas, de seguidores. Eu não tinha a menor noção disso, mas noção de falar exatamente da minha visão como artista plástico, da obra de outros artistas, de falar de arte, das questões que nascem dessa experiência do fazer, do olhar, o que está contido nela. Então, assim, eu acho que contemporâneo, às vezes, seguindo como o filósofo diz, estar fora do seu tempo. É como se a gente pegasse um drone e olhasse o seu tempo. Então, a minha posição, eu diria que é, de certa forma, ser sempre um estrangeiro que soa engraçado. Na cultura familiar eu percebo isso, e cultivar esse estado. Eu acho que isso tem muito a ver, de novo, com a psicanálise. É um olhar que está sempre dentro e fora. É um olhar que angustia, mas que é ali que a gente a gente tece um conhecimento. Então, não sei, Olivia, acho que talvez tenha dado, não? E o tempo? Eu fico preocupado com o tempo. É, Porque... eu acho, bom, primeiro te agradecer, a gente vai ter tempo para continuar a conversa, eu acho que foi uma introdução potente, a gente agradece a visita ao seu ateliê e ao seu processo criativo. Acho que a gente pode ouvir um pouco o João e Tá depois legal. também vocês terem essa troca, né, na discussão e com os elementos que a audiência trouxer. Tá legal. Vamos lá, João. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo o convite, muita alegria mesmo que eu estou aqui participando. Eu acompanho de São Paulo as atividades da sociedade aí no Rio de Janeiro. Só mais recentemente tive a oportunidade de conhecer online, né, a Olivia, e conversar um pouquinho, mas gosto muito dessas atividades, então é com muita satisfação que eu estou aqui, eu agradeço muito. E está também na companhia do Sérgio, que é um artista que eu admiro e um velho amigo, né? Velho no sentido não da idade, aliás, somos os dois velhos, mas no sentido do tempo que nos comunicamos. Muito prazer. Bom, eu pensei, vou considerar o tema, né, o artista e o psicanalista, implicações recíprocas. A minha apresentação vai ser um tanto quanto filosofante, no sentido de que eu busco fundamentação tanto na psicanálise como na filosofia, na estética e na própria arte, para pensar essas articulações entre a arte e a psicanálise, entre o artista, no caso, entre o artista e o psicanalista. Então, a partir do título que a gente deu para esse encontro, eu pergunto, eu vou partir daí, o que um psicanalista tem a oferecer a um artista e o que um artista tem a ensinar a um psicanalista, considerando os seus respectivos trabalhos? Essa é uma pergunta de dupla mão que situa o psicanalista no seu devido lugar em relação à arte, o lugar do receptor ou do espectador. Mas é uma pergunta que também implica como resposta, qualquer que ela seja, alguma reflexão sobre a natureza da arte. Quer dizer, ao conversar com um artista sobre o seu trabalho, qualquer espectador revelará sua própria visão da arte formada por intermédio da frequentação que esse espectador tem ou teve no campo das obras de arte. Esse campo, como nós sabemos, é aberto aos discursos que, por sua vez, constituirão o campo da chamada recepção estética, do qual dependerá a fortuna crítica das obras. É nesse campo que a psicanálise se situa como uma perspectiva possível para a apreciação, a pesquisa ou a análise das obras de arte. Mas, a partir daí, cabe outra pergunta. Quais seriam os princípios que governam qualquer pesquisa no campo da arte? Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que há sempre um ponto básico do qual se deve partir e ao qual sempre se pode retornar. É a obra de arte, entendida como objeto sensível singular
Situado num determinado contexto, o único critério que permite constituí-lo como categoria é a percepção. A arte existe para ser percebida, como afirma o crítico historiador da arte, Júlio Carlo Argan. No entanto, nós percebemos muitas coisas que nada têm a ver com a arte. Nesse sentido, a percepção orientada para a arte, continuou Argan, tenta nos comunicar algo diferente do que nos é comunicado pela percepção habitual, o que se evidencia no modo de elaboração das coisas que se oferecem à nossa percepção, ou seja, nas técnicas artísticas. Essas técnicas, que só podem ser postas em prática tendo em vista certos materiais, junto com esses materiais, elas variam conforme as épocas e lugares. E esse fato, embora não seja decisivo na determinação de um objeto como obra de arte, pois para isso concorrem, além do artista e dos meios que emprega, também a crítica, o público, o mercado, em suma, todos os espaços institucionais da arte, como galerias, museus, etc., permite-nos observar que é impossível definir para a arte um esquema de realização universal e invariável. E não são apenas as teorias da arte que hesitam em atribuir-lhes uma essência, mas a própria prática dos artistas é que desmente, a todo momento, qualquer definição que a imobilize conceitualmente. No entanto, nas relações entre o psicanalista e o artista, há um campo no centro do qual se encontra um fenômeno significativo para ambos, a experiência. E é significativo porque a experiência acontece não apenas nas sessões de análise, mas na relação entre qualquer um de nós e qualquer situação no mundo em que vivemos. Por exemplo, quando nós visitamos uma exposição de arte, uma obra desperta em nós curiosidade sobre o que ela significa, pode-se dizer que nessa situação a experiência é primordial, uma vez que é a obra que abre o diálogo entre o artista responsável por ela e o seu espectador. É a obra que suscita inquietações, é ela que exige pesquisa antes que o espectador possa propor qualquer interpretação pertinente. Ou seja, a interpretação espontânea de uma obra, com base na liberdade associativa, revela apenas o intérprete do que a própria obra ou o artista, como sucedeu a Freud diante do Moisés de Michelangelo. Mas nós sabemos que Freud não se contentou em fazer contato com as emoções, admiração e terror que foram despertadas nele pela obra. Ele foi além, realizando um estudo original com os recursos que ele dispunha em sua época, alargando a sua leitura da obra e, sobretudo, de si mesmo. Mais recentemente, a pianista argentina Marta Argerich, considerada uma das maiores intérpretes da obra de Schumann, numa entrevista ela discorre sobre a sua atitude como intérprete diante das composições musicais. E ela define uma espécie de princípio ético que deve nortear qualquer intérprete ao se aproximar de uma obra. Não cabe ao pianista, ela diz, executar a composição de imediato, seguindo a partitura, como se já conhecêssemos o autor. A interpretação de uma obra leva tempo para ser realizada, demanda muitas horas de escuta, o que supõe certa ética em relação à obra e ao seu compositor. E surgirá o momento em que o pianista poderá interpretar Schumann, por exemplo, como se este tivesse composto para o intérprete. Mas essa afinidade estética surge de uma intensa frequentação que o intérprete faz das suas composições. É uma frequentação que exigiu pesquisa permanente e intimidade com o autor, isto é, respeito por sua obra em seu tempo e no tempo do intérprete. Ora, o que Freud escreveu sobre Moisés de Michelangelo, assim como o que declarou Marta Argerich sobre a sua relação com Schumann, vale para todos nós que apreciamos o contato com as artes. Ou seja, na relação com a obra, há que se ter um primeiro tempo, que é o tempo da experiência, segundo o qual a percepção do espectador vai ao encontro da realidade sensível que se oferece a ele, sem reconhecer nela formas e conteúdos fixos. E, nesse sentido, o princípio definido pela artista vale também para o psicanalista, quer ele esteja diante de obras de arte, assim como diante de seus analisandos, cabendo a ele suspender seus preconceitos e aguardar pacientemente a manifestação poética que articula as maneiras de ser das obras e dos pacientes, para que, então, se torne possível elaborar uma interpretação. E esse processo exige o tempo, que é o tempo da experiência. Considerando o modo da minha própria relação com a arte e com os meus analisandos, inspirado em Freud, mas também em autores contemporâneos, como Foucault e Merleau-Ponty na filosofia,
como Dufresne e Pareyson na estética, como Winnicott, Bolas e Civitarese na psicanálise, eu cheguei a uma definição da experiência que eu já explicitei em alguns dos meus escritos e que diz o seguinte: experiência é uma silenciosa abertura para o que não é nós mesmos e que em nós se faz dizer. É o que nos abre para tudo aquilo que é outro, que suscita estranhamento e exige de nós criatividade para que desse desconhecido nós possamos ter algum conhecimento. Ora, cabe notar que no centro da experiência, como eu a concebo, há uma ambiguidade fundamental que irrita a certeza moral, como dizia Bento Prado Júnior, pois a ambiguidade da experiência abre uma anarquia discursiva que a certeza normativa, apoiada em modelos teóricos pré-concebidos, não suporta. Tais modelos teóricos podem ser psicanalíticos, aplicados pelo psicanalista à matéria que ele pretende conhecer, seja ela uma obra ou um analisando. Porém, ao fazer essa aplicação da psicanálise, ele reduz o desconhecido a representações conceituais que apenas confirmam o ponto de partida. E o círculo do mesmo fica, assim, garantido. Ora, na experiência com uma obra, como eu a entendo, é a obra que abre o debate, que suscita interpretações, que articula o diálogo entre artista e espectador, que solicita alguma teoria que possa lhe dar legibilidade, respeitando a sua singularidade. É assim que o crítico de arte inglês Peter Fuller, desde 1980, ao articular teoria da arte e psicanálise, apoia-se em teorias psicanalíticas diferentes para a interpretação de obras diferentes. A obra que dirige e orienta o intérprete a se implicar com ela para propor criativamente uma interpretação. E, em princípio, não é muito diferente o que observam Christopher Bolas e Júlia Kristeva para a clínica psicanalítica. Ou seja, se cada paciente é uma singularidade a ser acolhida, cada situação clínica é um microcosmo específico e cada tratamento torna-se um idioleto, uma obra de arte que requer do intérprete um trabalho criativo. Isso vale para a clínica e vale para a crítica das obras, né? Ou seja, para cada paciente, para cada sessão, deve-se propor uma interpretação implicada naquela sessão e com aquele momento do processo. E, nesse sentido, quer estejam diante de pacientes ou de obras de arte, caberá ao psicanalista deixar surgir a poética que eles encarnam para, então, considerar as teorias compatíveis, que poderão amparar a interpretação. E quando o ser a interpretar não for um paciente, mas uma obra de arte, segundo o psicanalista Civitarese, que se fundamenta, assim como eu, na filosofia de Merleau-Ponty, o processo transferencial também deverá ser respeitado como definidor do campo de implicação afetivo e emocional entre dois, isto é, intérprete e obra de arte, paciente e paciente e psicanalista. Em suma, da situação em que o intérprete distraidamente se deixa guiar pela poética da obra ou pelo fluxo associativo do paciente, resultará uma construção discursiva também singular, válida para a dupla em questão. E dessa maneira, cada situação escapa de ser uma repetição ao infinito daquilo que teoricamente já se sabe. E isso significa que, para além das eventuais diferenças de perspectiva, foi Freud quem abriu um caminho e a que os pósteros devem se referir se pretendem estar fazendo psicanálise. E esse caminho aberto por ele não é um método, mas um modo de pensar que pode ser entendido como um trabalho de reflexão, exatamente porque interroga as experiências imediatas, deixando surgir e tomando em consideração as mediações desconhecidas que as tornam possíveis. Mais ainda, se o ser da experiência é dado por seu caráter abstrato ou imediato, considerar as mediações não é recusar a experiência, mas é, em sentido dialético, negá-la, isto é, interrogá-la enquanto imediata para tomar em consideração o mediato que se esconde nela. Nesse sentido, o trabalho de reflexão, tal como Freud realiza no Moisés de Michelangelo, promove o advento do sentido particular da experiência. E isso significa que o trabalho de reflexão é uma noção distinta da ideia moderna de método e, portanto, da ideia de um instrumento formal
aplicável a qualquer realidade, tendo em vista o conhecimento dela. Ora, se a reflexão, enquanto trabalho, não é um instrumento, então ela é um processo ou um movimento de interiorização da experiência imediata enquanto não saber e de exteriorização do sentido obtido pela reflexão. Movimento esse que em filosofia se denomina praxis. Trata-se de um movimento reflexivo que envolve uma circularidade da interiorização e da exteriorização, no interior da qual se situa a negatividade formadora. Ou, nos termos da estética, de Luigi Pareson, trata-se de um fazer formativo, como acontece na arte, que, enquanto faz, nega o feito, o instituído, e inventa o por fazer e o modo de fazer, o instituinte. Bom, nesse momento já temos algumas condições para considerar o que a arte tem a nos oferecer. Em poucas palavras, o que as obras nos oferecem ou nos ensinam é que o pensamento não pode se fixar num dos polos das dicotomias tradicionalmente conhecidas, tais como visível e invisível, palavra-silêncio, coisa-consciência, sujeito-objeto. Ao contrário, o que as artes nos ensinam é que o pensamento precisa mover-se no entre-dois, sendo mais importante o mover-se do que o entre-dois, pois o entre-dois poderia fazer supor dois termos positivos separáveis, enquanto o mover-se revela que a experiência e o pensamento são passagem de um termo por dentro do outro, passando pelos poros do outro, cada qual reenviando ao outro sem cessar. E a realidade que impede a fixação um dos polos dessas dicotomias é a realidade do próprio corpo, isto é, um ser sensível que é ao mesmo tempo que sente, que é sensível enquanto sente, isto é, que é capaz de realizar reflexão. Trata-se de uma reflexão corporal que transcende as dicotomias e que transforma a percepção que temos do que acontece, de como acontece o conhecimento. A partir daí, nós podemos dizer que o que as artes nos ensinam. Elas nos ensinam sobre a impossibilidade de um pensamento de sobrevoo que veria tudo de uma só vez, veria cada coisa em seu lugar e em sua identidade, veria redes causais completas, veria todas as relações possíveis entre as coisas. É a impossibilidade desse pensamento abstrato, como pura consciência desimplicada, que manipula as coisas e renuncia a habitá-las, como afirmou Merleau-Ponty, é isso que as artes têm a nos ensinar. Ou seja, o que o artista mostra ao psicanalista é basicamente como ele trabalha no campo simbólico, isto é, como um movimento de transcendência que ultrapassa o imediato, encontrando para ele um sentido novo através de uma ação orientada em função do possível. Tendo isso em vista, o contato com esse trabalho poderá implicar uma mudança de postura do psicanalista, não apenas com relação ao conhecimento, mas com relação à cultura no sentido amplo. E decorrente dessas implicações, talvez a consequência mais grave seja a seguinte: ao frequentar o campo das artes como espectador, o psicanalista acaba se situando entre elas. E desta situação que envolve o relacionamento com as obras e com os artistas, é ele quem sai transformado radicalmente. Ele terá que abrir mão da sua condição de sujeito do conhecimento positivo, inteiramente determinado, terá que abandonar os procedimentos metodológicos consagrados e adquirir uma postura compatível com o trabalho no entre-dois, entre experiência e pensamento, entre sujeito e objeto, adotando postura mais próxima da exercida pelo acrobata, o saltimbanco, o andarilho, o narrador, em suma, aqueles personagens que, segundo Walter Benjamin, a modernidade não incluiu, mas marginalizou-os como inúteis e sem localização produtiva definida. Há quem possa suspeitar da atualidade dessas imagens, considerando-as datadas, típicas das vanguardas do começo do século XX. E, de fato, apenas para lembrar, não por acaso, desde o final do século XIX até a Segunda Grande Guerra, os artistas modernos se compararam a trabalhadores de circo. Em 2004, por exemplo, aconteceu em Paris, no Centro Pompidou, uma grande exposição que apresentou o tema do artista como clown. Nesse sentido, obras de Degas, Seurat, Lautrec, Cézanne, Rouault, Picasso, entre muitos outros, estavam presentes nessa grande exposição. Mas cabe perguntar que figura é essa, o clown?
É uma figura complexa com a qual, de modo privilegiado, os artistas elaboram a própria identidade. Quer dizer, o clown é a figura que representa o artista, e a sua ação artística expressa uma perspectiva crítica sobre si mesmo e sobre sua época. É uma figura que os artistas modernos tomaram como um duplo deles mesmos, na medida em que todo clown opera uma passagem, isto é, uma transgressão realizada pelas acrobacias que mostram que ele é capaz de realizar prodígios. Assim, ele requer plena liberdade para que sua existência aconteça. Então, resumidamente, pode-se dizer que o clown é um contraditor, uma figura que desafia as nossas certezas, com a qual o artista moderno se identifica, uma vez que ele subverte a lógica que imobiliza o existente. E o que importa destacar é que no mundo contemporâneo, época social historicamente sinistra, aos artistas que fazem da arte negação e alteridade radical, como acontece com os clowns do começo do século XX, cabe o princípio que, para muitos, ainda é determinante do sentido da arte, isto é, a elaboração do absurdo, do impensável ou, se quisermos, do impossível. De fato, sabemos que, a partir da segunda metade do século XX, além da presença de duas fortes tendências poéticas que, às vezes, se superpõem, a tendência à abstração e a vertente conceitual, também se constata a disposição dos artistas, sobretudo entre os anos 60 e 80, de confrontar o público com figuras regressivas. Como diz a psicanalista e crítica de arte Muriel Gagnebin, exaltando o pré-genital e oferecendo-o sem retoques, o artista retoma, sobretudo, o que nos séculos anteriores havia sido omitido, negado, reprimido ou sublimado. É uma poética do mal-estar que, no mundo moderno contemporâneo, propõe pensar criticamente a condição humana. Nesse sentido, a questão que chama a atenção nas exposições contemporâneas é a crueldade do pensamento plástico que nela se apresenta e se manifesta de maneira radical em trabalhos que partem explicitamente do princípio: criar é destruir. Princípio que terá alguma implicação sobre o espectador, dependendo da sua abertura à arte ou da sua disposição para se deixar afetar pelo novo. Esse princípio é evidente nas proposições da artista italiana Monica Bonvicini. Se puder projetar, Landi, as imagens. Essa artista, entre outros trabalhos, realizou a instalação Engessado, Plastered. Com ela, a artista expõe uma sala vazia, totalmente branca, cujo piso é pavimentado com gesso. No interior desse cubo branco, pode passar a próxima, o corpo da artista, como clown, está ausente. E o que se faz presente é o corpo do espectador, que integra a instalação, pois é o chão do espaço aberto à visitação pública que se quebra com os passos dos visitantes. O que significa isso? Perguntam seus espectadores espantados. Pode projetar a próxima. A partir do chão desconstruído, pela travessia dos espectadores, o que resta a eles ao deixarem a instalação? Na melhor das hipóteses, defrontar-se com o vazio. E é esse o ponto limite das propostas extremas dos artistas contemporâneos. Isto é, expor com requintes de crueldade o vazio contemporâneo, o que põe radicalmente em questão a concepção clássica da arte como forma continente da subjetividade ou a concepção romântica da arte como forma expressiva das emoções. E essas duas concepções, arte como forma da subjetividade ou arte como forma expressiva das emoções, é muito conhecida por nós todos, psicanalistas, que frequentamos os escritos dos chamados bionianos ou kleinianos no nosso próprio meio. Mas há artistas contemporâneos que problematizam o visível com manifestações de outra ordem. Pode passar a próxima? Seu resto da instalação. A próxima. Sérgio Fingerman, por exemplo, se você puder avançar um pouquinho o Landi até, depois você retorna. Pode projetar essas imagens, depois retorna, depois a gente vai voltar. Aí, isso. Então, Sérgio Fingerman, por exemplo, na exposição Se Noite Fosse Água, realizada no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 2013, reuniu pinturas de grande formato e obras sobre papel que remetem a cenários oníricos por meio de construções espaciais.
Arquiteto e artista plástico, Sérgio realiza uma obra marcada pelo jogo do claro e escuro e das tramas, pode ir passando, Landi, mas também pelos mosaicos que dialogam com espaços arquitetônicos. Então, resumindo muito, toda a exposição pode ser vista como uma grande provocação, uma estratégia para promover a leitura cruzada de imagens, pode deixar aí, fazendo surgir novos sentidos. A leitura cruzada dos trabalhos que fazem referências a diversos momentos culturais convoca a memória como agente articulador de diferentes momentos da história da representação. Nas telas que recebem um delicado tipo de papel japonês colado antes, as formas geométricas foram transpostas de maneira surpreendente com harmoniosas combinações de cores. Na série Suíte Construtiva, como o Sérgio designa, há, por um lado, um diálogo com o cubismo e também com a tradição concretista brasileira. Por outro lado, os tons ocres fazem referência ao italiano Morandi, ao francês Chardin. Mas, além disso, deve-se considerar que um dos traços da originalidade do seu trabalho é a utilização do kozo, o papel japonês feito de arroz. Numa entrevista, ele disse: encontrei-o para ser a fisicalidade da imagem que eu queria criar. A trama do papel deixa o fundo da tela sempre aparente, que simboliza o entre dois. Não é nem a tela em si, e nem a imagem como um todo. Ela deixa espaço para o observador imaginar. É como se o assunto fosse o próprio fundo do trabalho, o fundo é o substantivo e a superfície é o adjetivo. Em suma, a crueldade do pensamento plástico desse artista está na problematização que faz das dicotomias com as quais fomos habituados pela tradição cartesiana, que é assumida pelo positivismo, ou seja, o dentro e o fora, o interior e o exterior, a alma e o corpo, o sujeito e o objeto. Ou seja, para o artista, e Sérgio, você me avisa se eu estiver falando besteira, tá? Não, só as imagens, agora está na posição correta, está um de lado. Nada é fixo e imóvel, tudo é transição, como ele mesmo já havia trabalhado na exposição anterior, Partes do Todo. Agora, Landi, volta lá nas escadas, na qual as escadas são metáfora plástica privilegiada das passagens. E nesse caso, pode ir passando devagar, nesse caso, a proposição estética do artista não é menos radical que a dos artistas a que nos referimos anteriormente. A proposição de Sérgio, por ser pintura, não é distante e alheia ao mundo sem eficácia sobre aquele que percebe o registro da sua ação. Afinal, essa mostra deixa claro que o artista provoca uma reflexão sobre o que é ser artista e fazer arte como trabalho, pondo em discussão a própria questão da representação. Afinal, se noite fosse água, provoca associações inesperadas. Se o fundo fosse figura, se o dentro fosse fora, se o interior fosse exterior, se a mentira fosse verdade, se o sujeito fosse objeto, se noite fosse água e vice-versa. E dessas associações inesperadas, o esperado é que o espectador transforme a percepção em pensamento. Não um pensamento desligado dos objetos, mas um pensamento inteiramente implicado nos objetos, como o pensamento visual. Sérgio disse numa entrevista: a pintura é um ver no esquecimento daquilo que a coisa é. Por isso, território da ilusão. A verdade de uma pintura é que ela é um pano sujo de tinta, nada mais do que isso. Ela me faz ver no esquecimento daquilo que uma tela é, um pedaço de tecido. O que eu vejo, de fato, vejo na ilusão, e aquilo de que eu falo é da ilusão. Com essa perspectiva provocadora de inversões, Sérgio revela-se crítico, mas também um artista ficcionista acrobata, aludindo às ações realizadas pelo clown enquanto seu velho duplo alegórico. E nessa direção, a arte continua a caminhar a passos largos. Não, eu achei interessantíssimo quando o Sérgio comentou da exposição que ele está realizando agora, está preparando agora, e ele aludiu como um dos princípios do seu modo de trabalhar, o espaço cênico, o espaço teatral, os andaimes, e ele andando, ou seja, o andarilho, o acrobata, né? O narrador, o alegorista, né? As figuras que o Walter Benjamin evocou lá no seu texto sobre o narrador. Mas um outro exemplo nesse sentido, e agora eu estou encerrando, é o trabalho fotográfico do artista britânico Richard Long. Com a linguagem da land art, esse artista andarilho propõe uma reflexão sobre o ato de caminhar.
Com o seu trabalho, é esse que está mostrando aí, A Line Made by Walking, o Richard Long participou da exposição que teve lugar na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, intitulada Liberdade em Movimento, na qual são comparados diferentes artistas contemporâneos, desde os anos 60, que refletem sobre o papel da caminhada nos processos contemporâneos de criação artística. E nesse trajeto, graças ao trabalho dos contemporâneos, fica reforçada a ideia de que a reflexão não é privilégio do intelecto, nem é a essência da consciência, mas que esta recolhe uma reflexão mais antiga do que ela e que ensina a refletir, a reflexão corporal. E no contato com o trabalho de artistas que fazem uso do mundo, em que vivem como objeto evocativo para as suas elaborações, e aqui eu estou lembrando de Winnicott e estou lembrando de Bolas, Winnicott com a noção de uso do objeto e Bolas com a noção de objeto evocativo, o artista ou o espectador pode ter acesso a si próprio como pensador que também é capaz de um saber, que não é outra coisa senão a experiência interminável da interrogação. Quer dizer, nessa vertente interrogativa, as artes nos levam a fazer contato com um trabalho, em princípio interminável, de modo que as obras e a experiência que elas suscitam são o caminho para a iniciação ao mistério do mundo, isto é, literalmente, por inquietação, perplexidade, interrogação. Nesse sentido, cabe perguntar, será muito diferente o caminho que nós trilhamos na psicanálise? E nessa medida, até que ponto podemos dizer entre nós, entre psicanalista e artista, há uma inquietude estética compartilhada que define a nossa reciprocidade, muito mais do que entre nós e qualquer cientista que manipula as coisas e renuncia a habitá-las? Essa é a pergunta final que eu deixo para nós discutirmos e para nós pensarmos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, João, essa sua apresentação poética, essa costura que você fez entre a arte e a psicanálise, propondo uma interpretação única, subjetiva, sensível. Eu fiquei assim, bom, enquanto a gente vai já, estamos abertos para perguntas, colocações, quem quiser, já estamos recebendo elogios no chat, aqueles que quiserem a palavra podem usar a ferramenta de levantar a mão e nós vamos passar a palavra. Mas fiquei pensando, João, e queria ouvir o Sérgio também, quer dizer, você trouxe, né? Você estava falando dos pares, né? De dentro, do fora, né? E eu estava aqui pensando nessa área intermediária que o Winnicott traz, e fiquei pensando que você trouxe o elemento do movimento, né? Desse movimento necessário, que eu fiquei pensando um pouco no sentido de estar vivo, né? De estar vivaz, né? De como a gente tem visto isso na nossa prática clínica. Sim. E aí você trouxe o aspecto do clown, né? Como a questão da transgressão, que eu achei que foi assim, queria também ouvir um pouco o Sérgio nesse aspecto da transgressão e de a gente poder ver a arte, né? Não como algo que vem para preencher, mas também como algo que vem para mostrar os vazios, né? Ou abrir para novas proposições, que eu acho que o material, o papel japonês que o Sérgio traz nas obras dele está muito ligado a isso, né? Para mim, foi a minha interpretação, minha humilde interpretação aqui. Queria ouvir vocês um pouco mais, e lembrando que queremos ouvir vocês, plateia, que vocês possam compartilhar com a gente seus pensamentos e seus sentimentos diante dessas exposições do Sérgio e do João. Bom, se eu puder fazer um comentário, primeiro queria agradecer, João, o seu raciocínio brilhante nessa sua exposição. Nossa, eu fiquei assim impressionado, porque você, em tão pouco tempo, você abriu tantas questões para todos os dois campos aqui que damos, mas com uma maestria, um domínio aí brilhante.
E outra que é uma convocação de responsabilidade que eu vejo na sua fala para o psicanalista, para o observador em geral e para o psicanalista em particular, de não estar fixado na teoria, né? Não estar engessado nisso, mas assim tem um instante já, como a Clarice Lispector usa às vezes, né? Essa expressão, uma convocação de estar presente em ato, na escuta, na observação, e eu achei que é exatamente a que eu proponho. Por exemplo, um artista ele não pode trabalhar com o seu desejo. Ele tem que estar, é curioso, o desejo é alguma coisa que orienta, que põe em movimento, mas imediatamente ele tem que ser surpreendido o tempo inteiro por uma coisa que não é o desejo. E ele administrar isso, que esse é o território. Então, eu acho que as conexões são muito ricas e, mais uma vez, bravo pela sua explanação aí, que foi brilhante. Bom, vamos escutar aí os comentários. Deixa eu também fazer um comentário, Sérgio. Eu também achei a sua colocação assim, brilhante também, no sentido da sua sensibilidade, do modo como você apresentou tanto o espaço do seu ateliê como o modo como você está planejando, você está elaborando a sua próxima exposição, que sem que a gente tivesse combinado absolutamente nada, eu fiquei feliz com isso, porque olha só as expressões que você usa, né? Quer dizer, primeiro que você faz uma analogia entre o ateliê e a cena teatral. Não vou detalhar, porque você falou isso muito claramente. O artista, nesse espaço, ele sonha, ele perambula, ele anda por andaimes, ele realiza uma construção, fazendo uma analogia, né, com o teatro e com a montagem da peça, né, os andaimes montando, a cenografia toda, né, e que, no teu caso, resulta em pintura. Quer dizer, a pintura pressupõe toda essa perambulação, não é? Que o artista faz, não só subjetivamente, como objetivamente também no espaço material, que é o ateliê e que é o mundo, no qual você circula e no qual você busca inspiração para trabalhar no próprio ateliê, né? Quer dizer, uma construção, como você disse, que é acompanhada por um estado de espírito que é semelhante ao flanar, ao sonhar, quer dizer, a flânerie, o sonho, né? Que resultam num estado, que criam, na verdade não resultam, que criam um estado poético, um estado lírico, né? E que está muito assim, sintonizado com o que eu falei em termos mais filosofantes, né? Se bem que toda a minha reflexão, eu espero que os psicanalistas presentes tenham reconhecido, os conceitos psicanalistas estão postos aí, desde a Freud, e eu me pauto, para mim, porque eu trabalho muito na relação com a arte, com as artes visuais, o texto de Freud sobre Moisés de Michelangelo, para mim, é um texto fundamental e atualíssimo, não só para a leitura da arte, como para a própria clínica. O modo como ele faz a elaboração da interpretação para a peça, que o interpelou, o aterrorizou, né? E criou nele admiração, é um pouco também o que se passa, muitas vezes, na relação que nós mantemos com os nossos pacientes. Né? Quer dizer, quando eu digo é preciso ter uma frequentação incessante no campo da arte para você poder chegar a propor, também acredito na alta frequência dos nossos pacientes nos nossos consultórios, para que a gente possa escutar, para poder propor alguma coisa que faça sentido, não pautado numa teoria que eu aplico ao paciente e reduzo o paciente a sintoma da teoria. Mas uma teoria que é decantada, completamente assimilada pela minha reflexão, não é? A teoria associada com outros recursos que eu encontro no mundo, para então poder elaborar a minha subjetividade sensível àquilo que os meus pacientes me comunicam no consultório. Só para encerrar, eu só quero dizer uma coisinha que não sei se é claro para todo mundo que não me conhece. Eu, de fato, sou docente no Instituto de Psicologia, graduação, pós-graduação. Eu estou lá desde 1970, né, que eu dou aula na psicologia. Mas já há muitos anos eu fui convidado, e estou até hoje, docente, orientador, pesquisador, no programa de pós-graduação em Estética e História da Arte da USP. Isto por quê? Porque eu sinto que o meu ser psicanalista se beneficia
muitíssimo com o contato que eu mantenho já há muitos anos, antes mesmo de entrar nesse programa de pós-graduação, o contato que eu mantenho com os artistas. Eu sou frequentador de ateliê de artistas, eu sou amigo de artistas, eu converso muito com eles e eu elaboro a minha subjetividade, psicanaliticamente pensando, através do que os artistas têm a me ensinar. Eu sou extremamente grato aos artistas digamos, que me deixam acompanhá-los, né? Eu lembro, já há muitos anos atrás, eu fiz um projeto de pesquisa com patrocínio do CNPq, que chamava Vida e Obra de Arte, que eu acompanhava artistas em ateliê. Na época, eu não fui te procurar, eu não era tão próximo de você, mas eu acompanhei Mário Gruvman, Renina Katz, enfim, vários, Sara de Brito, vários artistas, o Evandro Jardim, com quem eu fiz ateliê de gravura durante muito tempo, mas eu ia fazer ateliê de gravura para observar o Evandro e observar os meus colegas. Eu não tinha nenhuma pretensão a ser gravador. Nenhuma pretensão. Eu queria aprender o ofício, mas para poder aprender com eles o que é ser artista. E pensar, por analogia, ao ser psicanalista, que eu acho que tem muita afinidade. Muito. Eu não acho que psicanálise faz arte, mas eu acho que o psicanalista pode trabalhar por analogia ao trabalho dos artistas. Né? Quer dizer, nós não fazemos um trabalho para expor, enfim, não é isso. Nosso trabalho é íntimo, é secreto, é preservado, né? Mas o processo pode se pautar muito por aquilo que a gente observa nos ateliês dos artistas. Né? Então, é isso, só um comentário inicial. João, você fez esse comentário, eu fiquei pensando, né? Quer dizer, o tanto que a gente aprende olhando os artistas, mas o tanto que o nosso olhar também toca os artistas, né? Me lembrei que recentemente eu vi as fotos do Garrido que ele tirou do Franz Kreisberg, e como o Kreisberg fez arte, né, para ser olhada, né, pelo fotógrafo. Então, fiquei pensando nessa relação. A gente tem algumas perguntas no chat que eu vou ler. A Eva Geiger, membro da nossa sociedade, diz: se conclui que a interpretação é uma obra de arte e dá parabéns aos expositores. Em seguida, a Iraceia diz: excelentes as duas apresentações, mas a interpretação do psicanalista fala de uma criação consciente, pelo menos assim entendi, enquanto o próprio Sérgio fala que a obra passa mais pelo inconsciente. A obra determina o caminho. Seria possível o Sérgio falar mais a respeito? Iracé agradece, temos muitos elogios, muitos parabéns. Vou ler mais uma, da Maria Luísa. Impressionante a complementaridade das apresentações, implicadas mesmo, entre João e Sérgio. Mas, principalmente, a abertura para uma experiência nossa, como analista ou artista, ao ouvi-los. Abertura para algo verdadeiramente novo, inquietantemente novo. E só Eva Geiger, que tinha falado da interpretação completa. A interpretação brota do sensório e do inconsciente. O pensamento consciente vem depois. Vou voltar para vocês comentarem essas questões. Quer falar primeiro? Eu vou tentar responder que não é que a gente trabalhe, vamos dizer assim, de uma maneira inconsciente. Eu acho que, quando eu falei do instante já, é uma prática que eu posso ter uma intenção de fazer qualquer coisa, mas imediatamente que eu faço um gesto, que eu faço um enunciado num trabalho qualquer, eu pego um recuo, quer dizer, eu saio da experiência e vou olhar. Então, não adianta eu olhar com a intenção. A intenção sempre vai ter uma frustração. Então, não é que é inconsciente, é um estado, como o João falou, do entre. É um território que eu não estou nem lá e nem cá. Eu estou permanentemente entre o fazer e o refletir, entre o fazer e o refletir, mas não define nenhum desses lugares. Então, é isso. Eu acho que nós precisamos assim estar num estado de atenção permanentemente, um estado de surpresa, sermos surpreendidos. Então, não é a gente fechar em entendimentos o tempo inteiro, mas é de abrir, porque a gente vai entender uma estrutura que está nas aberturas, não no fechamento. Sim.
Não sei se eu consegui me expressar aí direitinho. Sim, sim. Não, o que eu queria dizer com a observação que a colega fez, né, a interpretação consciente, a interpretação inconsciente, a psicanálise consciente, o artista inconsciente, eu não disse isso. Ao contrário, como o Sérgio ressaltou, eu estou trabalhando o tempo todo no entre dois. Não é? Então, o entre dois vale também para consciente e inconsciente. Então, você pega, se você considera lá o Freud, o Moisés de Michelangelo, você tem a relação entre as duas coisas. Ele tem um impacto inicial e ele quer entender o que isso significa. E aí ele vai fazer uma pesquisa, que é, ao mesmo tempo, subjetiva e objetiva. Sempre no entre, sempre uma coisa, nunca uma coisa só. Nós estamos sempre na intersecção. E você lembrou bem, Olivia, é o espaço transicional. É o objeto evocativo do Bolas. Tá certo? Tá certo? Então, eu faço essa aproximação. Teve uma observação que apareceu aqui no chat sobre a insistência, né, da interpretação da psicanalítica como obra de arte, né? Quer dizer, eu puxo para esse lado porque é a minha praia. Eu fui criado por um avô que era artista plástico do começo do século. Um avô francês que fez escola de belas artes. Quando eu era muito menino, me ensinou a desenhar. Eu nunca tive a pretensão de ser artista, mas eu adorava ver, adorava assistir, adorava acompanhar o meu avô, acompanhar as conversas dele com o Volpe, por exemplo. Né? Então, a minha praia é essa, da intersecção. Me incomoda justamente quando eu vejo colegas aproximarem a psicanálise da ciência. Para mim, não faz o menor sentido. O famigerado método psicanalítico, para mim, é um instrumento ideológico de redução do novo ao velho, de redução do desconhecido ao conhecido. Né? Isso se faz nas ciências experimentais. A psicanálise não é ciência experimental. Psicanálise é uma prática que demanda uma outra epistemologia, que não é a epistemologia que pauta as ciências naturais, as ciências da vida. Né? É outra coisa. Tá? Aqui tem um comentário. Tanto o artista quanto o analista tentam dar forma ao informe, para isso usam elementos... Aí desapareceu. Mas, enfim, concordo com isso. Exatamente. Eu também. Né? Usam elementos, como nomeia Fingerman, fragmentos, passíveis de serem percebidos pelos sentidos ou pelo intelecto. Sim. Exato. Agora, concordo. toda essa mediação filosofante, ela é necessária para mostrar aos colegas de que existe fundamentação na filosofia para isso. Isso não é delírio de alguém romantizado pela beleza do mundo, de jeito nenhum. Há toda uma fundamentação no Merleau-Ponty, por exemplo, é um dos filósofos com quem eu dialogo mais, né? E que faz toda a crítica da metafísica ocidental, inclusive da ciência. Não é? Quer dizer, Merleau-Ponty é um crítico radical, feroz do positivismo na ciência. Não é? Ô, João, e eu acho que isso que você faz, né, e certamente o Sérgio, eu acho que é um ato de resistência, né, resistência a esse movimento em direção ao concreto que a gente vem vivendo agora, né? Que essa polarização que a gente vive é um sinal evidente desse movimento com relação ao concreto, como se a gente pudesse, né, ter respostas exatas. Então, eu acho que isso que vocês trazem, o Sérgio, com a maneira que ele faz arte, você com a maneira que você faz a psicanálise e junta a psicanálise com arte. Aliás, seu livro Arte e Dor, eu acho primoroso. Então, eu acho que isso é um movimento de resistência muito necessário para todos nós, né? A nossa colega Vera Benchimol, diretora do Instituto da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, quer falar. Vera, abre seu áudio, faz seu comentário, sua pergunta. Eu queria trocar ideias, assim, eu gostei muito das apresentações e fiquei bastante assim, pensativa e associei com várias questões. Mas uma das coisas que eu acho que a psicanálise e a arte, nas apresentações de vocês, me tocou, foi na questão que o Sérgio, acho que colocou sobre o estado poético, né? O que ocorre
quando o artista realmente consegue transmitir algo que provoque no espectador algum tipo de reflexão, algum tipo de pensamento, não é? Quer dizer, onde quando você vê um quadro, você tem algum tipo de impacto. Eu me lembrei de uma vez que eu fui a uma Bienal, e eu estava com uma pessoa que não gosta de arte contemporânea de jeito nenhum. E nós seguimos um guia, né? E esse guia foi, então, conversando o que, que a gente estava sentindo, o que, que a gente estava pensando. E, ao final dessa experiência, nos levou para um ateliê. E nós fizemos algumas experiências com os materiais. E essa pessoa que dizia que não gostava de jeito nenhum foi tocada. Ela pegou dois, eu me lembro, eram 2 copos, ela ligou com um fio e colocou no ouvido do outro, ela fez um telefone. Eu falei, olha, você foi tocada, você está se comunicando. Quer dizer, alguma coisa ali foi de um impacto muito grande. Aí a relação que eu fiz com os pacientes é que quando acontece realmente uma relação analítica, a gente tem uma experiência que a gente pode chamar de estética nesse sentido. Ou então não acontece nada. Exatamente. Não acontece nada. Eu acho que a teoria ela é a base, a gente tem que assimilar essa teoria e esquecer dela. Sim, e claro. poder viver com o paciente esse momento que eu chamaria de poético, sim, porque é ali que pode acontecer alguma coisa. Então, eu agradeço muitíssimo a apresentação de vocês, porque me fez lembrar dessa experiência, e eu fiquei viajando, viajando. Então, não conseguia nem escrever. Eu falei, não, eu vou falar, porque eu acho que realmente foi uma experiência, hoje, com vocês, muito importante. Eu concordo inteiramente com você, Vera, gostei do seu relato, e o que a gente podia pensar é que essa pessoa que que entrou na exposição com uma resistência ao que ela ia ver, não é? Ela acabou sendo tocada Sim, sim. não é? Sendo Foi, tocada e expressou alguma coisa. Então, se ela quisesse levar avante a reflexão, ela poderia seguir, digamos, algo análogo ao que fez Freud em relação ao Michelangelo, não é? Quer dizer, ele aprofundou a sua reflexão para poder entender os sentimentos, as emoções os sentimentos que foram despertados nele, admiração e terror. Né? Vocês lembram aquele começo do texto que ele ia atrás da coluna, se ocultava atrás da coluna, com medo do coruscante olhar do herói na pedra, né? E aí ele faz a reflexão e chega a uma interpretação inteiramente nova, desafiadora das interpretações que até então tinham sido propostas para o Moisés, né? E muito sintônica com a proposta do próprio Michelangelo, que faz um Moisés segurando as tábuas e com chifres, né? Quer dizer, ele subverte a imagem do Moisés e o Freud, na reflexão dele, chega a algo muito próximo, válido para ele e válido para o artista e válido para a escultura, ou seja, uma experiência entre dois, nem de um lado nem do outro, sempre entre, né? Que é muitas vezes o que se passa. Eu teria vários exemplos aqui de clínica para poder falar disso, né? Mas não é o caso hoje. Mas, enfim. Mas eu posso fazer um comentário complementar? É a mesma coisa que está no texto do Heidegger, na origem da obra de arte. Né? Sim. Quando ele vê a Pietà, então, assim, há todo um percurso que se faz, perdão, um percurso que se faz que é entre o enunciado, que é uma figura feminina, a mãe com o corpo do filho morto, sim, que você vai olhar que é a Nossa Senhora e Jesus Cristo, você tem todo esse entendimento, e aí uma consciência, em dado momento, você se dá conta que aquilo é pedra, é uma pedra esculpida. Então, a origem de obra de arte, ela devolve a origem, e o conteúdo é tudo o que acontece entre esses dois que você fala, entre o olhar, a ilusão, que a percepção ela é totalmente ilusória, né, que dá, e a consciência do que é, da experiência que aquilo aconteceu.
Sim. Então, eu acho que é complementar, e é complementar ao que a Vera Lúcia falou agora, e que esse é o sentido da arte, né? Sim. E que você elabora com o pensamento, né? Você se emancipa a partir disso, né? Você sabe, Sérgio, que você falando da Pietà, eu lembrei a primeira vez que eu vi, que eu me deparei com essa escultura, eu fiquei profundamente emocionado, fiquei muito mesmo emocionado, com lágrimas nos olhos, fiquei assim perturbadíssimo. E só um tempo depois, já tendo me retirado da exposição, refletindo, porque aquilo ficou reverberando na minha mente, refletindo, eu vim a ter uma aproximação do porquê que eu tinha ficado tão emocionado. Não tinha nada a ver com o fato de ser Nossa Senhora e Jesus Cristo, mas pelas proporções das figuras. Você deve saber disso. A Virgem é minúscula. E o corpo de Cristo é imenso no colo dela. Essa majestade, essa imensidão do corpo dilacerado diante do amor materno, que naquela figura é pequenininha, pequena, né? Mas que ampara e consegue sustentar. É uma maravilha aquilo. Não é? Então, na verdade, quer dizer, o que é comunicado, o Michelangelo é impressionante nesse sentido, é a grandeza da relação amorosa que pode existir, e da dor, né? Amor e dor, né? Da dor. Relacionadas, né? É isso que impacta, é menos a Nossa Senhora e o Jesus Cristo, e mais essa questão, né? Que aparece na experiência de cada um, quer dizer, cada um vai lá e percebe em função da sua subjetividade, da sua história, das suas referências, enfim, né? Isso. Temos o Juarez querendo fazer um comentário, uma colocação. Muito, em primeiro lugar, bom dia a todos. Que beleza, né? Poder estar ao mesmo tempo na minha casa aqui em Porto Alegre e em São Paulo e no Rio de Janeiro. Acho que esse é um dos presentes que a nossa reação à pandemia nos proporcionou. Essa oportunidade de dialogar, né? E estar tão perto uns dos outros à distância. Sim. Bom, assim, os dois apresentadores, tanto o João quanto o Sérgio, que eu já abraço e parabenizo pelas exposições, que se complementaram muito, eles falaram na questão da sensação precedendo o pensamento e a ação, né? A recepção estética precedendo o ato, né? Que no artista vai ser a obra de arte, para o psicanalista vai ser, né, a sua intervenção numa sessão, por exemplo. E aí, nessa questão da passagem entre a recepção estética, entre a sensação e a palavra, a sensação e o ato, eu me lembrei o que o Aldous Huxley diz naquele livro O Gênio e a Deusa, né? Ele fala assim que todas as noites, todos nós temos sensações, sonhos dignos de um Shakespeare. Mas a não ser uma chance entre 7 bilhões que sejamos efetivamente Shakespeare, não passará de uma sensação, né? Então, eu queria trazer para vocês uma pergunta que aparece muito nas oficinas de literatura, que é assim, o quanto essa capacidade de fazer essa passagem, né, da sensação para o ato, da sensação para a palavra, é um atributo, é um talento, ou é uma coisa que pode ser treinada, desenvolvida. As pessoas estão ingressando, às vezes, passam por uma sensação assim, eu não tenho talento para isso. E eu sempre defendo a ideia, não, mas esse talento, né, essa possibilidade pode ser desenvolvida, treinada. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso, né, como artistas e como psicanalistas. Posso começar? Eu achei a pergunta excelente. Eu acho que existe talento, mas existe uma outra coisa que é também existem talentos espontâneos, manifestações espontâneas em que a gente pode se surpreender, sei lá, o Vale do Jequitinhonha, e vou ver uma senhora, vamos dizer assim, completamente isolada, que está fazendo uma moringa, mas que ela põe um a mais do que a função. Então, ela vai dar uma forma antropomórfica
a moringa que ela está fazendo. Então, eu diria isso como uma manifestação espontânea. Mas existem os outros que estão inseridos na cultura, na tradição. Então, eu acho que você trabalha, você tem o seu talento, não existe algum medidor que quantifique o talento de uma pessoa, mas eu acho que existem as implicações de não transformar essa experiência numa experiência narcísica, mas de entender a sua relação com a pertinência à cultura. Então, vamos dizer, aquele que tem uma prática de pintura, não tem como eu não me situar na tradição europeia, na tradição que essa prática ela é uma prática milenar construída dentro de uma visão europeia. Então, eu acho que a todo momento é uma situação que implica bastante angústia para o artista. Ele tem que conhecer. Ele não é o primeiro a olhar alguma coisa, uma fruta em cima da mesa. Então, ele vai olhar outros que já olharam, assim como um intérprete. Então, tem um enfrentamento com você não pode, eu queria dizer que ele não pode ignorar. Alguém que está preparando uma interpretação do Beethoven. Então, como o João falou, assim, o exemplo da Martha Argerich. Quer dizer, você tem que buscar nas referências, outros já interpretaram. Quer dizer, você vai filtrar isso, vai virar o seu trabalho vai ser uma secreção de tudo isso. Que você interioriza. Então, quem pinta tem, sim, então tem uma responsabilidade. Eu estou chamando a uma responsabilidade. Não é simplesmente ter uma ideia e pôr ela em prática no mundo. O mundo não está precisando disso. O mundo está precisando da experiência elaborada, né? Eu não sei se eu respondo junto ou antes. A experiência psicanalítica... Bom, eu acho que são coisas separadas. Eu não diria que... Não saberia dizer se influenciou. Eu fiz análise muito tempo e faço atualmente. Eu acho que são territórios que caminham paralelos, tem momentos de intersecção muito forte, mas eu não sei dizer se... Eu acho que talvez seja uma ferramenta que me ajuda em relação às dores existenciais, sabe? Quer dizer, é um lugar, a psicanálise para mim, ela é um lugar, mas eu não acho que ela seja uma bengala, uma coisa assim, nesse sentido. Não sei se eu respondi bem. João, você quer falar alguma coisa complementar? Antes do João, você está com seu áudio fechado, mas deixa eu só ler esse comentário, que a gente está se aproximando do final. É o comentário Eu fechei por uma razão muito simples. Eu moro, como eu falei para você, eu moro afastado, né? Em São Paulo, moro numa chácara, né? E agora, de um tempinho, recentemente, surgiu um casal de tucanos que moram aqui no bosquinho aqui do meu terreno, e eles se veem no espelho aqui, ficam cutucando e batem com o bico, estava fazendo barulho, por isso que eu fechei, eu fui lá, a hora que eu saí, eu fui lá fazer assim para eles, que eu ia precisar ligar de novo. Mas é o seguinte, respondendo à questão do Juarez, né? Eu acho, Juarez, não dá para pensar uma coisa ou outra, né? Eu acho que tem que pensar coisas relacionadas. Você falou da experiência sensorial e da experiência sensorial e da experiência estética, não é? Foi a dualidade que você colocou, foi do sensorial com a interpretação, não é isso? Com a realização, não é isso? O talento com o treinamento. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Se você tem só o talento, sem alguma mediação pela cultura, ele tende a se desperdiçar. Né? Ele tende o indivíduo acaba repetindo fórmulas. Se ele não tem referências, ele não consegue elaborar, não é? a sua imaginação, as suas ideias, seus projetos. Ele precisa das duas coisas. É preciso ter algum talento que é difícil de definir, não é? Mas que é alguma disposição para a expressão, para a realização, para formar, né? Como falaria o Tivitarese, né? Para a formatividade, né? Inventar
o por fazer e o modo de fazer, se você não tem alguma passagem pela cultura, por isso a existência de ateliês é tão importante para jovens artistas, né? Quer dizer, é uma prática que artistas que têm percurso, como o Sérgio, por exemplo, que recebem artistas jovens em formação que vão se beneficiar do convívio no ateliê com, entre aspas, o mestre, né? Mas esse mestre, em geral, é silencioso. Eu lembro do Evandro, quando fazia lá a gravura com ele no MAC, né, nos ateliês de gravura do MAC, ele falava pouquíssimo. Aliás, o Evandro é uma criatura silenciosa, mas falava pouquíssimo. E dava, de vez em quando, um toque aqui, um toque ali, e os alunos todos tinham gravadores. Eu era o único que não era da Praia das Artes. Eu era só interessado, e ele sabia disso, né? Mas eu me beneficiei muito, porque eu acho que a gravura tem uma relação, aí é outro capítulo, mas acho que tem uma relação muito particular com a psicanálise. Porque o que você faz no direito, quando você vai imprimir, sai do avesso. E é muito o que a gente faz, né? Quer dizer, você propõe uma interpretação ali, o que isto vai produzir como efeito de sentido no paciente, você vai ver depois. Você aquilo que você falou não é aquilo que vai reverberar exatamente no paciente. Tem uma inversão, né? Eu acho que gravura e fotografia são as linguagens plásticas que mais se aproximam da nossa prática como psicanalistas. Exatamente porque aquilo que o artista faz, o resultado não é exatamente aquilo que ele viu inicialmente. É diferente do pintor, do escultor, que tem relação também, mas é uma outra... O efeito surpresa é diferente nos dois casos. O impacto na gravura e na fotografia é muito maior. Desculpe se eu falei muito. Não sei se respondi, Juarez. Sim, obrigado. Nada, eu que agradeço, Juarez, tua presença aqui. Eu acho que todos nós estamos assim nutridos, foi uma manhã muito prazerosa. Agradecer principalmente ao Sérgio, ao João, o Sérgio que nos brindou com sua arte, João com a sua interlocução entre a psicanálise e a arte. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Acho que é uma conversa que precisa continuar. Queria aproveitar a plateia que tão carinhosamente continuou com a gente durante todo o evento, né, aqui, e falar que a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro está promovendo, a partir do dia 26 de setembro, um curso sobre mitologia. Nós vamos começar a leitura de Metamorfoses, de Ovídio, né, os 250 mitos fundadores da tradição greco-romana, com a professora Sandra Guimarães, que é uma professora, enfim, tem nas nossas mídias sociais lá o currículo, é uma professora que está com a cátedra da Unesco na PUC do Rio, pós-doutora, e a gente está nessa linha de diversificar, trazer as artes para essa interlocução com a psicanálise, e na linha mais psicanalítica, mas eu acho que muito dentro do que a gente falou, nós temos um evento em outubro, que é Vitalidade Analítica, Vulnerabilidade do Analista, com 4 psicanalistas canadenses que estudam o tema da vulnerabilidade do analista. Eu acho que muito em cima do que o João colocou aqui hoje, vem falar para a gente sobre quando a técnica sozinha não dá conta e nós somos chamados a lidar com a nossa vulnerabilidade, com a vulnerabilidade do nosso ofício na nossa prática clínica. Então, agradecer às pessoas que participaram no chat, que fizeram perguntas, desejando um ótimo fim de semana a todos. João e Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado pela possibilidade de participar aqui com vocês. Foi um prazer enorme de ter essa interlocução, quer dizer, que me interessa muito sempre, estou sempre disponível para isso, e também me sinto honrado de participar isso com o João, que é sempre tão enriquecedor e tão original. Sempre. Muito obrigado a vocês todos também, a Olívia, o convite, a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, muito obrigado, foi uma honra para mim, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. O Sérgio, grande amigo, um abraço. Muito obrigado, sempre muito bom conversar com você, Sérgio, em qualquer circunstância. Muito obrigado. Legal. Muito obrigado a todos.
Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau. Bom dia a todo Bom dia a mundo. todos. Obrigado. Obrigado. Até.